Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estar mais uma lição, nosso pequeno grupo. Fico muito feliz com a sua presença em nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Aqui estudamos junto a lição do pequeno grupo. Hoje a lição de número 7 com o tema Cuidado com a fofoca. Cuidado com a fofoca é o tema do nosso estudo. O nosso texto principal está em Levítico capítulo 11, verso 16 a 18. Mas antes de lermos, eu convido você para o nosso quebra-gelo. Temos nosso quebra-gelo antes. Qual é o seu prato predileto? Se eu pudesse, você comeria todos os dias? Qual é o seu prato predileto? Eu já falei no interior, eu gosto muito de baião de dois com frango frito, peixe frito, ou melhor dizendo, feijão misturado, como diz aqui no Maranhão, tá bom? E você? E se eu pudesse, claro, eu comeria todo dia, mas a gente sabe que não é tão saudável, fritura não é tão saudável, então a gente não pode comer todos os dias, tá bom? E também peixe é caro, né? Não dá de comprar peixe assim todo dia. Outra coisa, e para você, qual é o seu prato predileto? E aí, se você pudesse, você comeria todos os dias? Deixe no comentário aí a sua resposta. Qual o seu prato predileto? E aqui começar na introdução. Na introdução diz assim: boatos e fofoca são um prato preferido de muita gente. É tão tal que hoje temos até programa de televisão com um tema sobre fofoca. Tem canal aí no YouTube que também só trata de fofoca, né? Fofoca. E dá audiência, hein? O espírito de tagarelice e maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear discórdia e luta. Presta atenção no texto, vou repetir. O espírito de tagarelice e maldicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para disseminar discórdia e luta, para separar amigos e enfraquecer a fé de muito na veracidade de nossas crenças. Que coisa, hein? Então, tenhamos muito cuidado com esse inimigo, com muito cuidado com essa questão de fofoca, de me disse, falou, não sei o quê. Deixamos isso e nos apeguemos a Deus. Se vamos falar algo, que seja algo edificante e precisamos falar direto para a pessoa. Tenha muito cuidado com essa questão da fofoca. Agora, eu convido você para fazermos uma oração antes de lermos a palavra de Deus, antes de lermos Levítico capítulo 18, verso 16, 17 e 18, tá bom? Convido você para orarmos ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder estudarmos a Tua palavra, de poder aprender mais de Ti e seguir as Tuas orientações para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, não só hoje, mas sempre, e continuamos aprendendo de Ti. Nós te pedimos e te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado por sua presença. Então, convido você, mais uma vez, que abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 19, verso 16, 17 e 18. Abrindo aqui a minha Bíblia, Levítico capítulo 19, verso 16, 17 e 18. 17 diz o seguinte: não andem com mexeriqueiro por meio do seu povo, nem atende contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Verso 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Verso 17, 18, melhor dizendo: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Né? Temos aqui orientações preciosas da palavra de Deus para a nossa vida. E temos aqui algumas perguntas que devemos considerar, a quais iremos considerá-los agora. Primeira pergunta é: que ordem são dadas ao povo de Deus? A
Para que não, a primeira ordem é não andei com mexeriqueiro. Não andei com mexeriqueiro. Depois, olha, porque você não deve andar com mexeriqueiro. E aí nós temos a resposta, né? Aqui tem a resposta no verso seguinte. Aliás, no verso 16 ainda, ó. Não andei com mexeriqueiro por meio do seu povo, nem atende contra a vida do seu próximo, porque eu sou o Senhor. Não guarde o ódio no coração contra o seu próximo, nem repreenda. Ou seja, não devemos andar. Uma das coisas mais importantes, pessoal, eu sou o Senhor, ele fala aqui bem claro. Mas o que mais precisamos entender é o seguinte: quando ele diz não andei com mexeriqueiro, você já viu aquele ditado que diz assim: me diga com quem andas, que direi quem tu és. O grande risco de você andar com um mexeriqueiro, com um fofoqueiro, é você se tornar um fofoqueiro. Quando você dá ouvido ao fuxico, a tendência é você repassar esse fuxico para outra pessoa. Então tenha muito cuidado. Se alguém começar a falar mal de alguém para você, disse, não, meu amigo, eu não quero saber. É o melhor que você pode fazer. Ou sair, porque é muito perigoso. Não devemos nos deter nessa questão. Qual regra é a áurea? É um antídoto contra o mexeriqueiro ou fofoca. Aí nós temos aqui, por exemplo, considerando o texto de Colossenses, capítulo 19, verso 18, vamos ler mais uma vez o verso 18. O verso 18 diz o seguinte: não procurei vingança, nem guarde ira contra o teu próximo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. O texto áureo é que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não devemos guardar ódio em nosso coração. E a pergunta de segunda foi: qual regra áurea é o antídoto contra o mexeriqueiro e o fofoca? Né? Considerando o texto de Levítico 19, 18. Ou seja, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou dar para os outros. Se eu não quero que as pessoas falem mal de mim pelas costas, eu não vou falar dele. Eu não posso guardar ira, raiva das pessoas, do ser humano, porque somos filhos de Deus. Você não é filho de Deus, eu não sou filho de Deus, somos todos filhos, somos todos irmãos. Para que viver brigando? Para que viver se metendo na vida do outro? Eu louvo a Deus pela minha família. Eu falo minha família, eu falo meus irmãos, né? De pai, né? De mãe, Melisandre. Os filhos da minha mãe, meus irmãos, somos 8. Mas somos unidos. Embora cada um vive num lugar, mas a gente respeita e trata todos bem. A gente não fala mal de um outro, a gente apoia, a gente ajuda um ao outro. E na vida do pequeno grupo, na vida da igreja, precisamos também ser assim, com o nosso vizinho, com o nosso semelhante. Sabe, através dos nossos atos, nós pregamos Jesus. Através dos nossos atos, nós aproximamos as pessoas de Deus ou afastamos. Então, tenha muito cuidado com o que você fala. A gente já falou aqui no pequeno grupo sobre controlar a língua, sobre a palavra áspera, sobre a questão de escolha de amizade. A gente já falou tanta coisa, essa lição está maravilhosa. Mas entenda uma coisa. Fuja da fofoca, fuja daquilo que pode atrapalhar a sua salvação e a salvação do seu semelhante. Continuando aqui a 3, questão, escolha uma das perguntas a seguir e leia o texto, né? A gente vai responder as duas, né? A gente vai considerar as duas. A primeira é: qual é a relação entre o mexeriqueiro e o atentado à vida do próximo? Presta atenção. Entre o mexeriqueiro e o atentado à vida ao próximo. E nós temos o livro aqui de Provérbios, capítulo 21. Capítulo 18 e o verso é 21. Capítulo 18, deixa eu considerar de novo, verso 21. Está aqui, verso 21, diz o seguinte: pois tenho guardado os meus caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Deus. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Senhor. Então, deixa claro
aqui para nós, né? A palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, falando de Levítico, que é o fofoqueiro, muitas vezes atentar contra a vida do seu irmão. A fofoca, ela tende a atentar contra a vida do próximo. Presta atenção aqui, ó, qual é a relação entre o mexeriqueiro e o atento à vida do próximo? Do próximo. Presta atenção. A Bíblia diz que quando nós falamos mal, quando nós odiamos alguém, a gente já matou ela. Quando a gente fala mal da pessoa, a gente está matando. A gente está matando o caráter, destruindo a vida da pessoa. Então, fofoqueiro e assassino é a mesma coisa. Se for analisar no ponto espiritual, é a mesma coisa. Por quê? Eu explico. Porque um assassino é alguém que tira a vida física de uma pessoa. E um fofoqueiro que ele vai degredindo a imagem da pessoa, ele vai também destruindo a vida social e moral dessa pessoa também. Então ele está matando também. E outra coisa mais importante que isso. Uma vez que a pessoa fala mal do outro, e a pessoa às vezes fica sabendo, né? A pessoa fica com raiva do outro, atende ela a se distanciar do Senhor, tanto o fofoqueiro quanto o alvo do fofoca. E os ambos podem se perder e morrer para todos sempre, e se perder a sua salvação eterna. Essa é a palavra mais direta. A outra questão é, por que a fofoca atrapalha os relacionamentos? E aí nós temos o Provérbio, capítulo 11, verso 13, né? Provérbio 11, verso 13. Aliás, capítulo 11, verso 13 de Provérbio. Deixa eu achar. 11, verso 13, diz o seguinte: o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Fofoqueiro ou fofoqueiras, fofoqueiro, mexeriqueiro, sabe? Porque ele gosta de saber segredo. Quando ele sabe segredo, ele sai espalhando para um, espalhando para outro, espalhando para outro. Ele gosta de ver o tumulto, ele gosta de ver a confusão. Ele gosta de ver o circo pegar fogo. Então não é de Deus. Mexeriqueiro nada mais é do que agente de Satanás para disseminar discórdia e luta e ódio, para separar amizades. Eu já vi muitos, às vezes até famílias separadas, casamentos acabarem por causa de fofoca. Já vi amizades de 20 anos se acabarem por causa de fofoca, mexeriqueiro. Talvez, eu não sei se você já ouviu alguma história de pessoas que até morreram, que até mataram ou foram presos por causa de fofoca. Se você sabe de alguma coisa que aconteceu por causa de fofoca, separação, perda de amizade, se você sabe, pode deixar nos comentários. Olha, eu já vi muitas coisas ruins acontecer por causa de fofoca. Se você já ouviu, pode colocar aí. Eu já vi muita coisa ruim por causa de fofoca. Eu, Natanael, já vi. Eu não sei de você. Mas eu creio que não é diferente aí na região que você mora. Ou onde você já morou, né? Aqui diz como devemos reagir diante das pessoas que gostam de espalhar fofoca. Eu já até falei aqui agora. Meu amigo, fuja. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Devemos fugir dessas pessoas. Devemos manter longe de nós esse tipo de gente. Esse tipo de pessoas. Porque a fofoca é algo, é tipo um vício. A pessoa começa agora a ouvir as pessoas falar e a pessoa que não, a pessoa já está falando também. Por isso que diz lá em Levítico 19, verso 15, né? 16, 17, 18, que não devemos andar como mexeriqueiro. Por quê, Natanael? Como eu falei, me diga com quem anda que direi quem tu és. Então devemos ter muito cuidado com quem a gente anda, né? Com quem a gente anda. Aqui na parte da ilustração diz que em 1755, John Wesley, com vários homens piedosos, assinaram o seguinte pacto. Olha o que eles assinaram. Fica estabelecido entre nós que nos assinamos este documento. Não ouviremos nem procuraremos saber de mais informação a respeito de outros. Que no caso de ouvirmos mal um dos outros,
não seremos afoitos em acreditar que tão logo for possível comunicaremos oralmente ou por escrito à parte acusada aquilo que ouvimos, que tão pouco mencionaremos depois a outra pessoa, que não faremos exceções a nenhuma dessas regras, a menos que o julguemos absolutamente obrigados a fazê-lo em reunião de grupo. Né? Reunião de grupo. Que tal fazermos esse pacto em nosso grupo? Preste atenção no pacto que John Wesley, juntamente com esses homens piedosos, fez. E não dar ouvido à fofoca. E se eles ouvissem alguma coisa a respeito do outro, não ia prontamente acreditar, mas ia lá com a pessoa, ouvir, né, dizer pessoalmente para a pessoa o que estava acontecendo e ouvir a parte dela, sem julgamento, sem pré-julgamento. Às vezes, a gente tem um pré-julgamento das pessoas, um pré-conceito das pessoas, com base no que ouvimos falar dela, mas nunca falamos com elas. Eu já conheci pessoas que a gente olha assim, não... aí a pessoa fala uma coisa, fala outra, a gente fica assim meio um pé atrás com a pessoa. Mas a partir do momento que você começa a conhecer a pessoa, você passa a entender e passa a confiar e ver que a pessoa é uma pessoa boa. E que aquelas fofocas, aquelas coisas que você ouviu lá, não tem nada a ver. Não é nem aquela pessoa. Entende? Eu não sei se você já passou com isso. Então assim, que tal no seu pequeno grupo, no meu pequeno grupo, Espaço Esperança, no seu pequeno grupo, você fazer esse relatório aqui que foi feito aqui por John Wesley. John Wesley. E ali você fazer a assinatura ali, montar esse acordo no seu pequeno grupo. Para que possam fugir dessas armadilhas do inimigo. Porque a fofoca é um agente de Satanás. Diz que é um método especial dele de causar discórdia, disseminar discórdia e luta e separação entre amigos, família e muito mais, para destruir a vida das pessoas. Foi para isso que ele veio, roubar, matar e destruir. Entende? Veja a importância de mantermos fiéis aos princípios de Deus. Diz aqui, vamos ler junto e depois selar o pacto, né? Apertando a mão um dos outros e orando, né? Antes, porém, leiamos o Salmo 15, né? Salmo 15, vamos ler e fazemos esse pacto com o nosso Deus. Deixa eu achar aqui o Salmo. Tá onde aqui? Salmo 15. Opa, passou. Salmo 15. Salmo 15 diz o seguinte, ó. O tema é o que Deus espera do seu povo. Aí diz assim, ó, o Senhor quer habitar no teu tabernáculo. O Senhor quer habitar no teu tabernáculo. Quem podera morar no teu santo monte? Presta atenção, quem é? Verso 2. Aqueles que vivem em integridade e que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aqueles que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem desprezível os que merecem reprovação, mas honra os que o temem ao Senhor. Aquele que jura e sempre que prometer, mesmo com prejuízo próprio. Aqueles que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Amém? Então, quem que habitará com o Senhor? Aqueles que foram dignos, fiéis, que não foram maldizendo. Aqui na conclusão diz, aqueles que contam as faltas dos outros a você, haverando oportunidade, conta suas a outras pessoas. Isso não é muito triste? Meu amigo, aquele que fala mal do outro para você, ele vai falar mal do outro para outra pessoa.
Com certeza. Por isso eu convido você para fazer um pacto. O pacto de John Wesley. De não ouvir. E se ouvir, não acreditar prontamente. Você aceita o pacto? Pega aí na minha mão. Pegou? Amém. Um abraço aqui. Pronto. Abraçado. E aqui, nós temos uma tarefa para essa semana. Ore em dupla, a fim de que não se envolva em fofoca. Ore em dupla. Eu estou sozinho aqui em casa agora. Mas se eu tivesse minha esposa, eu ia chamar ela aqui para orar comigo agora. Mas infelizmente, ela teve que dar uma saída. Então, ore aí no seu pequeno grupo, ore em dupla, né? E aí, gostaria, nesse momento também, né? Antes de orar, eu vou citar alguns nomes aqui. Eu gostaria também de orar por essas pessoas, né? Orar por nós. A Josimara do Ceará, do estado de Ceará, ela diz que assiste todas as semanas o nosso vídeo e agradece. E eu fico muito feliz, Josimara, por você assistir nossos vídeos. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, né? Para que outras pessoas também possam estar assistindo. Eu fico muito feliz. Mas também gostaria de mandar um abraço para as pessoas que deixaram comentário no vídeo da semana passada, né? Na semana passada, que foi a Fran Santo, uma das pessoas que mais comentam, ela comenta muito, graças a Deus. O Wilson Oliveira também deixou ali uns comentários. Elismar Ribeiro também deixou. A Kátia Regina também. A Maria Fátima, a Eunice e também, como sempre, a pessoa que mais tem deixado comentário, mais de 50 comentários no canal, é a Carlene Monteiro, né? Esposa do Nathaniel Monteiro. Então, a minha esposa amada, ali sempre comentando, sempre dando aquela força no nosso canal. Meu amigo, meu desejo é que Deus te abençoe sempre. E agora, nesse momento, gostaríamos aí de orar por você e por todos nós, vamos dizer assim. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado. A tua palavra preciosa tem nos dado orientação de como devemos viver, como devemos seguir. Essa questão da fofoca, Senhor, que o Senhor nos livre desse inimigo, desse espírito de fofoquice, de tudo aquilo que nos atrapalha a nossa caminhada contigo, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o nosso semelhante. Que o Senhor tire da nossa vida. Senhor Deus, abençoe cada pequeno grupo, cada diretor de pequeno grupo, cada membro de pequeno grupo, cada pessoa que tem assistido nossos vídeos, que tem chegado ao nosso canal através do YouTube, que tem aprendido de Ti e que também tem nos ensinado muita coisa. Que o Senhor abençoe todas as pessoas ali que têm nos ajudado, compartilhando, se inscrevendo, né, e assim se envolvendo ali no canal. A gente fica muito feliz e a gente só tem de agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Senhor, que a cada dia possamos ter um coração mais humilde, um coração mais semelhante ao de Cristo e possamos sempre representar o Senhor aonde quer que estejamos. E quando se ouvirmos alguma fofoca, algo assim, que possamos nos distanciar desse tipo de pessoas. E se ouvirmos, sem querer ali, que a gente não pré-julgue a pessoa antes de conhecê-la de forma ou ver a parte da pessoa. Que Deus nos abençoe. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz. E agora você, na próxima semana, para continuar essa série maravilhosa de relacionamento. E aí o tema é Não Conte Mentira. Não conte mentira. Essa é a lição de número 8. Então, tchau, tchau. Fique com Deus e eu espero você na próxima semana.